Abra aí a sua Bíblia, Isaías 6. Quero que você escute atentamente e imagine a cena que é narrada aqui pelo profeta. Diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. E então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. E então disse ele: vai e diz a este povo: ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebeis. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. E então disse eu: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes as casas, fiquem sem moradores e a terra seja de toda assolada. E o Senhor afaste dela os homens e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas, se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda ficou toco, e assim a santa semente é o seu toco. Gente, Jesus, certa vez, Jesus no seu ministério, certo momento ele foi perguntado. Porque diante do seu ministério, eu acredito que em volta de Jesus havia pessoas dos mais diversos tipos. Curiosos, seguidores, discípulos, gente que estava querendo tão somente receber os milagres de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus pergunta aos seus discípulos num dado momento: gente, estão dizendo aí que eu sou Elias, estão dizendo aí que eu sou um profeta, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Ou seja, a pergunta de Jesus nos dá uma informação importante. Ou seja, a vida de Jesus levantava o questionamento e as pessoas perguntavam: quem será esse homem? As pessoas tentavam e achavam que ele era esse ou que ele era aquele outro, e Jesus pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que sou? Até que Pedro, então, toma a frente e responde: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Tá? Mas o que me chama a atenção aqui, gente, é o seguinte: é que cada um de nós, às vezes, criamos uma imagem de Deus. E a imagem que a gente cria de Deus tem muito a ver com a nossa cultura, com aquilo que a gente entende, está muito influenciada por essas coisas. Certa vez eu ouvi alguém dizer a seguinte frase: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e o homem devolveu este favor. O que ele queria dizer? É que, muitas vezes, o Deus em quem nós cremos, ou o Deus ao que nós dizemos crer, ou que nós dizemos buscar, tem pouco a ver com o Deus da Bíblia. Tá? Nós criamos, então, a nossa imagem, enfim, a gente cria a nossa imagem preferida de quem Deus é para a gente, ou de quem Jesus é para a gente. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. A turma aí mais novinha, você vai estudar aí nos seus livros de história acerca da Guerra Fria, um momento onde a gente tinha um comunismo estabelecido ali na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e
os Estados Unidos, né, que liderava ali o bloco capitalista, e se tinha essa grande guerra, né, ideológica, capitalismo ou comunismo. Surge um movimento no Brasil chamado, atenção gente, hein, aqui, chamado Teologia da Libertação. Ou seja, um movimento liderado por alguns padres. Esse movimento tem pouco a ver com o Evangelho. Por quê? Porque eles tiram o Cristo vivo e salvador da jogada. O que se tem, então? Tem uma espécie de Cristo tipo Che Guevara, né? Ou seja, a obra de Cristo fica limitada a um Jesus revolucionário, né? Um Jesus que veio para trazer mudança social. E eu não estou dizendo que o Evangelho não produza isso, produz sim. Agora, eu não posso reduzir a pessoa de Jesus Cristo a um assistente social. Porque Cristo é Deus, o Filho de Deus vivo, que veio a este mundo, derramou sangue precioso na cruz do Calvário, por conta dos nossos pecados. E é para isso que ele veio. Enfim, por causa do meu e do seu pecado. E aí a gente pensa, por exemplo, na teologia liberal. Tem uma turma que diz que acredita em Deus, ou não acredita em milagre, não acredita no Cristo encarnado. Ou seja, para eles, Jesus era tão somente um homem piedoso que passou nessa terra. Tá? E o Jesus da pós-modernidade, do tempo que a gente vive, o Jesus hoje é um Jesus que ele é inclusivista, né? Pode gay, pode lésbica, pode tudo, né? É um Jesus que ele é tolerante, entenda-se por tolerância, permissividade, né? É um Jesus que não se importa com o seu pecado. Esse é o Jesus, né? É o Jesus da modernidade líquida, né? Eu costumo dizer que é um Jesus insípido, inconsistente e vazio, raso. Esse é o Jesus de muitas igrejas aí. E aí é interessante o seguinte, que a gente tem essa tendência de pensar em Deus de acordo com aquilo que a gente mais agrada. O que eu gosto? O que eu gostaria de ter em Deus? Né? Eu gosto de um Jesus Cristo, né? Um Cristo legal, um Cristo bacana, né? Que tudo pode, um Cristo que me dá prosperidade. É desse Cristo que eu gosto? Eu me lembro, gente, eu não, ela saiu um pouco de moda, mas a bispa Sônia Hernandes, que é a esposa do Estevão Hernandes, da Igreja Renascer em Cristo, teve uma época que a frase dela ficou famosa, que ela disse que Jesus era gostosinho e cheirosinho. Alguém lembra disso? Diz que Jesus é gostosinho e cheirosinho. Eu falei, gente do céu. Vocês já assistiram aquele filme O Todo-Poderoso, que o cara, né? Como se Deus tivesse dado o poder de Deus. Deus jamais... Né? O filme é interessante, a heresia é tremenda, né? Mas o fato é o seguinte, aí eu já pensei, falei, Senhor, se o Senhor me desse o poder de Deus, ia ter muito menos gente na terra, viu, gente? Jesus é gostosinho e cheirosinho. Aí a igreja lançou um perfume que ela diz que tem um cheirinho de Jesus. Gente, presta atenção. Por quê? Porque esse é o Jesus que se quer vender. É o Jesus que não está muito preocupado se você peca, se você não peca, mas é um Jesus que legal, gente, vai te dar o que você quer. Quando Isaías, preste atenção aqui, quando Isaías escreve esse texto, ele identifica, ele disse, no ano do rei Uzias, tá? Lá no versículo 1, ele diz, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono. E Isaías localiza aqui o seu ministério. Uzias foi um rei que começou muito bem. E Uzias foi a prefiguração de muitos outros reis em Israel. Alguns começavam bem, terminavam mal. E os dias de Isaías não eram dias diferentes do nosso, por conta da inconstância espiritual. Isaías foi um rei que a Bíblia diz que serviu a Deus, mas não retirou os altos onde se entregava incensos e se oferecia sacrifícios a outros deuses. Há outros textos, porque a história que se conta em Reis é pequenininha, mas a que se conta em Crônicas é um pouco mais detalhada, e fala que Isaías se tornou um homem orgulhoso. E aí o que acontece? O que a gente percebe é que logo depois de Uzias, vem o filho de Uzias. Uzias reinou por mais de 50 anos, meio século.
o filho dele por 16 anos. Depois disso, a gente tem uma grande calamidade. Reis maus, iníquos, distantes de Deus. E aqui, o tempo em que Isaías é chamado para ser profeta é um tempo de tremenda crise. Crise ética, crise política, crise moral, crise espiritual. E é nesse tempo, então, de medo, de incertezas, que Deus chama Isaías. E aqui Isaías descreve uma experiência tremenda. Aqui Isaías, a Bíblia descreve a visão que Isaías tem de Deus. E aí é muito interessante, primeiro, a gente pensar acerca dessa visão que Isaías tem. Tá? Os versículos, e aí eu quero que você dê uma olhada aí comigo na sua Bíblia. Vamos lá? Olha o que diz primeiro aí no versículo... minha Bíblia saiu do lugar aqui. Versículo 1, tá bom? Olha o que diz aí. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado onde, gente? Alto e sublime trono. Quem é que se assenta no trono? É um rei que se assenta no trono. E diz a Bíblia que as abas da sua veste enchiam o templo. Eu quero que você imagine comigo, tá bom? Faça um exercício de imaginação aqui. Nessa visão maravilhosa, o que Isaías vê é mais do que um trono comum. É um trono que é alto e que é sublime. Ele começa a descrever um pouquinho daquilo que Deus permite que ele veja, a majestade desse Deus. Esse trono é alto e é sublime. E diz a palavra, gente, que a aba das suas vestes enchiam o templo. Ou seja, as vestes naquele período e naquele tempo eram um sinal de majestade. Quanto mais longas as vestes, mais majestoso e poderoso era esse rei. E a Bíblia descreve que nessa visão, naquele templo, as vestes do Senhor, as abas da veste do Senhor enchiam todo aquele lugar. Olha que imagem que Isaías continua a descrever. Eu não sei se eu não sei, eu acho que a minha reação seria semelhante a de Isaías, assustadora. Diz a Bíblia então que serafins estavam por cima dele. Gente, o que são serafins? Você sabe? O que você imagina que são serafins? Anjos. Uma mulher corajosa ali, né? Anjos. E a Bíblia nos dá poucas descrições acerca dessa categoria, dessa classe de anjos, mas a Bíblia diz que os serafins estavam por cima dele e cada um tinha quantas asas? 6 asas. Com 2 cobriam o quê? O rosto. Com 2 cobria os pés e com as outras 2 voava. Olha que interessante, gente. Os serafins aqui com 6 asas. Com 2 eles cobriam o rosto. Sabe por quê? Sabe por quê, gente? Porque a glória e a majestade de Deus, ela é muita, até para os próprios serafins. Portanto, os serafins com 2 asas cobriam o rosto. Com 2 asas cobriam os pés. E eu vi o R.C. Sproul dizer algo muito interessante, que mesmo seres angelicais, a imagem dos pés indica que esses são seres criados, tá? E, portanto, na cultura judaica, os pés são impuros. Você vê que os judeus, por exemplo, ficavam irritados por conta dos discípulos de Jesus, que às vezes comiam, que não lavavam as mãos. Aqui diz que os serafins tampavam os pés, tampavam os rostos e com 2 asas voavam. E aí diz o versículo 3, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Irmãos, prestem bem atenção aqui. A Bíblia diz que Deus é santo, santo e santo. E é muito interessante porque a Bíblia vai descrever vários atributos de Deus. A Bíblia fala que Deus é justo. A Bíblia fala que Deus é amor. A Bíblia fala que Deus é onipresente, onipotente,
onisciente, porque sabe de todas as coisas. A Bíblia fala de Deus e descreve uma diversidade dos seus atributos, mas nenhum dos atributos de Deus são descritos na Bíblia a terceira potência. Nenhum dos três vezes santos quer descrever um superlativo. Ele é santo e ele é santo. Ele é perfeito e ele é perfeito. Ele é íntegro. Esse é o nosso Deus. Essa repetição verbal, ela indica esse superlativo. A Bíblia diz então que no versículo 4, as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. O salmista diz que a voz de Deus é poderosa. Ela despedaça o cedro do Líbano. Ela faz a terra tremer. Irmãos, esse texto aqui nos dá a ideia da grandeza de Deus. E é importante a gente se lembrar, sabe por quê? Porque às vezes a gente se esquece dessa grandeza de Deus. Às vezes a gente se esquece de que Deus é um Deus cheio de glória. É um Deus absolutamente perfeito e absolutamente santo. E, portanto, é a partir desse encontro com Deus, na experiência de Isaías, é que eu quero extrair algumas lições aqui para mim e para você hoje. Nós temos falado desse acampamento sobre conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. E a lição que eu aprendo aqui com Isaías é que quando nós conhecemos a Deus, nós passamos a conhecer a nós mesmos muito melhor. Quando nós conhecemos a Deus, nós nos conhecemos melhor. O que é conhecer a Deus? O pastor Edilton disse isso aqui. O pastor Edilton mencionou algo bem interessante aqui no sábado de manhã, quando ele pregou. O judeu não separava o sentimento da razão. Para o judeu, nós somos feitos assim. Razão, olha tá vendo? Misturando aqui razão, sentimento, né? Razão, sentimento. E, portanto, quando a Bíblia fala de conhecimento de Deus, a Bíblia não está falando tão somente de um conhecimento que é intelectual, que é cognitivo, como se Deus fosse tão somente uma tese para ser estudada. Ou seja, Deus, a gente vai entender mais de Deus, claro que precisa ser estudado, nós temos que ler a Bíblia, a gente pode estudar teologia, aliás, a gente deve, mas o fato é que o conhecimento de Deus engloba o nosso conhecimento da palavra, mas é muito mais do que isso, é o conhecimento da palavra e a encarnação e a vivência dessa palavra. Portanto, o conhecimento de Deus tanto nos informa acerca de quem Deus é, acerca dos seus atributos, quanto nos leva a amá-lo e a temê-lo e a servi-lo. Quanto mais a gente conhece a Deus aqui, a gente conhece a Deus aqui. Quanto mais a gente tem a percepção de que Ele é santo, tanto mais a gente deve temê-lo. Portanto, o conhecimento de Deus, ele tanto nos informa, quanto ele nos move para servi-lo. E nós não podemos separar uma coisa da outra. E aí eu acho muito interessante que quando Isaías se depara com a santidade de Deus, a reação primeira dele foi, eu quero que você olhe aí na Bíblia, no versículo 5, alguém lê para mim aí, o que diz Isaías aí, bem no comecinho. Olha o que Isaías disse. Ai de mim! Ai de mim! Eu estou perdido. Agora eu estou enrolado. Eu vi um Deus glorioso. E aí ele completa dizendo, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Gente, presta atenção numa coisa. Esse texto ele é muito especial para mim, como tantos outros textos da Bíblia, gente, mas é porque ele me faz me lembrar um momento muito importante na minha vida. Em 1992, acampamento de Páscoa,
eu fui a esse acampamento, convidado por um amigo. Eu havia ido num acampamento de carnaval. Foi a primeira vez que eu pisei os pés aos 14 anos de idade. Foi a primeira vez que eu pisei os pés em um ambiente cristão. Aí teve o acampamento de Páscoa, eu fui para aquele acampamento. Aquelas palavras, aqueles louvores, tudo aquilo mexeu de uma forma... Mexeu comigo. Abalou meu coração. E eu me lembro que, no momento do culto, eu cá comigo, eu fiz a seguinte oração, exatamente desse jeito. Eu a reproduzo para você. Eu fecho os meus olhos e digo, Deus, se o Senhor existe mesmo, eu quero que o Senhor entre no meu coração. Naquele exatíssimo momento, eu comecei a chorar com compulsão, de lágrimas que corriam e que lavavam o meu rosto. E no meu pranto, eu dizia, sem saber por quê, perdão, 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 Deus. Repetidas vezes, perdão. Nesse acampamento, estava do meu lado, e aí o irmão do pastor Simonton, que era um grande amigo meu, Sóstenes, que já era da igreja, ele estava do meu lado. Eu cheguei do lado do Sóstenes e falei, rapaz, tem um negócio acontecendo comigo, eu preciso sair daqui, vamos ali fora para nós orarmos. E eu subi as escadas ali da Fazenda Barros, e o Serginho se lembra, né? Para mim, uma noite belíssima, e eu dizia, perdão, perdão. E depois de algum tempo eu fui me perguntar por que eu pedia perdão. Foi aquele momento em que o Espírito Santo adentra o meu coração, que o Senhor aplica em mim essa obra da regeneração, que o sangue de Jesus me justificou, que Ele me purifica, que Ele me redime. Eu começo a pedir perdão, sabe por quê? Depois eu entendi, naquele exato momento, eu era um pecador que havia conhecido um Deus que é santo. E eu não precisei nem de teologia para me explicar isso, porque Deus é santo e eu era pecador. Gente, sabe o que eu quero dizer com isso? A gente vive numa cultura, presta atenção, moçada, presta atenção nisso. A nossa cultura, ela é individualista. Eu tenho dito isso demais aí nas minhas pregações na igreja. Ela é secularizada. O que quer dizer isso? É uma cultura que tem afastado dela os valores religiosos. E então o que era pecado vira neurose. Valores são relativizados porque certo e errado passam a ser fruto da cultura. Falar de moralidade vira caretice. Princípios são antiquados. Regras são intolerância. Ninguém a suporta. Nessa cultura e nesse mundo que a gente vive, você passa a ser o centro do universo. A autonomia é o desenvolvimento do seu potencial e a felicidade passa a ser tida como realização de todos os seus desejos. Essa é a cultura que a gente vive. Nessa cultura, falar de pecado causa estranheza. A gente se sente ofendido, e eu imagino que às vezes aí você fica ofendido com a gente, né? Mas, pastor, não é tão ruim assim, não. Você está me ofendendo. Eu sou miserável pecador. Eu queria dizer uma coisa. Você é, e eu também sou. Bom, isso é a minha alegria, né? Que eu não estou sozinho nessa barca de pecadores. A Bíblia diz que nós somos pecadores. E aí o que eu percebo é que a igreja se sente ferida nas suas suscetibilidades quando a gente fala de pecado, porque a gente não quer ouvir falar de pecado. E você sabe o que mais me chama a atenção? É que quanto mais a gente está longe de Deus, menos pecador a gente se percebe. Já percebeu isso, gente? Já percebeu isso? Quando a gente está longe de Deus, pecado não incomoda a gente. A gente não tem problema com pecado. Mas quando a gente chega perto de Deus, a gente percebe que é um Deus, que nós temos um Deus que é santo e que nós somos pecadores. Você sabe o que Paulo dizia? Paulo dizia o seguinte, que ele era o mais pecador de todos os homens. Eu digo, Senhor, como que pode? Se Paulo é o mais pecador de todos os homens, eu não quero nem imaginar o que eu posso ser. Não é verdade? Mas sabe por quê? Porque quanto mais próximos nós estamos da luz, você viu que estava tudo escuro, não estava?
né? Tudo escuro. Quando está tudo escuro, você, menina, dá conta, pior que mulher ninja, né, rapaz, quando fala de maquiagem, né? Você dá conta de se maquiar no escuro? Hã? Muito complicado, né? Passar aquelas paradinhas assim no olho. Outro dia eu falei para a Dani, amor, acho que você passou muito pó de arroz. Ela, não existe mais isso, não, meu bem. Você vê como eu estou atualizado, né? Agora chama blush. Como chama? Pó compacto. Tá vendo? É só um nome rico para um negócio, né? Então, presta atenção aqui. Quando é escuro, presta atenção, quando é escuro, a gente não se vê direito, não é verdade? Mas quando a gente está perto da luz, a gente passa a se enxergar melhor. Quando você está longe de Deus, você não se acha pecador. Não, eu sou um bom filho. Eu não uso droga. Quando você está longe de Deus, você fala, bobeira isso aí, gente, nada a ver. Nada a ver é a máxima dos nossos dias, né? Nada a ver, eu tenho outra que a turma fala, como é que é? Dá nada não, vira nada não, né? Assim que a turma fala? Só que não, pastor. Né? Só que não é nova para mim, essa nós aprendemos recentemente, né? Dá licença, pai. Né? Dá licença, mãe. Né? Nada a ver, né? Todas essas são máximas da turma que está dizendo o seguinte, eu não sou tão ruim assim. Mas, gente, presta atenção. Quando a gente começa a chegar perto de Deus, você começa, a luz de Deus e a luz da santidade divina, começa a nos iluminar e começa a mostrar para a gente a podridão dos nossos pecados. Quando a gente está perto de Deus, a gente deveria, né? Nós temos uma reação semelhante a de Isaías. Isaías, gente, presta atenção nisso. Isaías diz assim, ai de mim, porque eu sou pecador, porque sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. É isso que Isaías diz. Tá? Então eu quero dizer uma coisa para você. Presta atenção na sua vida. Olha para você. O pecado te incomoda? Quando você está, acho que o pastor Roster falou isso aqui, quando você está lá no seu computador, você está olhando uma coisa que você já acha que não tem nada a ver. Um namoro que desagrada a Deus te descontenta? O pecado te incomoda? Eu quero dizer para você, se você está tudo ok com o pecado, você tem um grave problema. Você está distante de Deus. Porque não tem jeito da gente chegar perto de Deus e não perceber que a gente precisa dele. Quando a gente está perto de Deus, gente, o pecado dói na alma. A gente tem vergonha dele. A gente chora por ele. A gente pede misericórdia de Deus. A gente diz, Senhor, me perdoa porque eu fiz isso de novo. Mas se você está longe de Deus, e portanto se você não se importa com o seu pecado, se o teu pecado não te incomoda mais, eu quero fazer um alerta para você. Eu quero dizer que você está distante de Deus, porque é isso que a Bíblia diz. A reação de Isaías foi essa. Segundo lugar, e a segunda lição para nós. Quando nós conhecemos a Deus, gente, nós somos purificados. Olha que coisa maravilhosa. Isaías reconhece e diz, Senhor, ai de mim. Ai de mim. Eu vi o Senhor. E diz a palavra do Senhor que um anjo do Senhor pega uma brasa, né? Pega uma brasa, leva aos lábios de Isaías e toca os lábios de Isaías. E diz assim, agora pronto, teu pecado foi purificado. Quando nós conhecemos a Deus, nós somos purificados. Gente, preste atenção. A santificação, ele é um processo automático, tá? E subsequente à obra redentora de Jesus nas nossas vidas. Seja nós que fomos eleitos, regenerados, justificados, adotados como filho, a santificação é um processo natural. Eu a desejo, eu a almejo, eu a quero, eu a busco. E, portanto, diante do encontro desse, o Senhor nos purifica.
Quanto mais próximos de Deus nós estamos, mais purificados nós somos. A intimidade com Deus nos purifica, nos afasta do pecado. Foi isso que aconteceu com Isaías. Eu me lembro que tem uma frase que rolou muito na internet, que foi atribuída até ao Papa, mas é que, na verdade, é uma frase do Mark Driscoll, do livro Igreja Vintage, ou Vintage, eu não sei como é que fala esse negócio. Vintage, não sei. Mas é o nome do livro do Mark Driscoll. Ele diz assim, você pode ter até nascido na igreja, sido batizado na igreja, crescido na igreja, ter casado na igreja, ter sido sepultado na igreja. Mas se Jesus Cristo não é o seu pessoal salvador, ainda assim você vai para o inferno. Portanto, quando nós conhecemos a Deus, gente, nós somos purificados, nós somos trabalhados. E Deus faz isso com a gente. Ele nos impulsiona, Ele nos possibilita para o processo de santificação. E aí, então, a gente vai para um último aspecto que é muito importante. Quando nós conhecemos a Deus, nós desejamos servi-lo. Olha aí comigo. Deixa eu ver aqui. Versículo 8, alguém lê aí para mim aí, versículo 8, vamos lá. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Olha que coisa fantástica. Quando nós conhecemos a Deus, nós queremos servi-lo. Nós temos o desejo de servi-lo. Nós temos o desejo de andar com Ele. Nós temos o desejo de estar próximos dEle. Isso nos agrada. Deus nos impulsiona para isso. Nós temos esse desejo. E, portanto, se o seu coração não está motivado a servir a Cristo, também você precisa se perguntar onde é que está o seu coração. Você tem desejo de servi-lo? A sua alma queima por isso? Eu acho que, às vezes, gente, a gente se acostuma com um Deus que se prega na igreja, sabe? A gente se acostuma, Deus para nós vira uma ideia. É o Deus que minha mãe vai, serve, é o Deus que... né? É o Deus que o pastor prega, né? É o Deus que o pessoal fecha o olho para fazer oração. Mas a sua relação com Ele é pessoal? Nós estamos falando aqui sobre conhecer a Deus e fazê-lo conhecido, tá? Isaías, depois de ter essa visão, ele diz assim: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E você acha que a vida de Isaías foi fácil? Não, não foi de jeito nenhum. Esse homem sofreu muito. Mas ainda assim, ele estava obedecendo o chamado dele. Ele estava obedecendo à voz de Deus. Quando nós conhecemos a Deus, nós temos o desejo de servir a esse Senhor. Nós temos o desejo de estar na casa de Deus. Nós temos o desejo de ler essa palavra. Nós temos o desejo de fazê-lo conhecido. Isso nos dá prazer. E como isso é bom. Vocês lembram, ontem eu li aqui a carta de um jovem de Ruanda, que termina a sua carta, o sujeito morreu, porque não negou Jesus. E ele termina a sua carta dizendo: eu não vou desistir, retroceder, largar ou calar, até que eu tenha pregado, orado, me esforçado, me guardado e resistido por causa de Cristo. Eu sou um discípulo de Jesus Cristo. Eu devo ir até que Ele retorne, pregar até que todos saibam, me dar até o fim e trabalhar até que Ele venha. Cristo me capacitou para fazer parte daqueles que não se envergonham. Você tem desejo de servir? Atenção, pessoal, ainda estou ouvindo um barulhinho e eu não quero ouvir, tá? O que a gente está falando é uma coisa muito séria. O nosso objetivo é que você saia desse acampamento aqui impulsionado para isso. Desejoso disso, sabe? Porque se você não perceber essas características na sua vida, eu espero que você se preocupe, tá?
Eu espero que você coloque seu coração diante de Deus e diga: Senhor, será que o meu coração está no lugar certo? Eu espero que você olhe para o seu coração e eu espero que você ore a Deus e diga: Senhor, tem alguma coisa errada comigo. E Deus vai te apontar o caminho. Se a sua vida cristã não te impulsiona a querer ser mais santo, mais puro, se você e a sua vida cristã não impulsiona você a querer servir esse Deus, eu acho que tem alguma coisa errada com o seu cristianismo. E esse cristianismo que não é um cristianismo de verdade, não transforma vidas. E aqueles que não são redimidos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, um dia vão para o fogo que arde, para o inferno que arde em fogo e enxofre. E não é isso que nós queremos. Se você ama esse Deus, você se pergunte por isso na sua vida. Feche seus olhos em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez. Você deseja servir esse Deus. A sua vida com Deus te impulsiona e te incomoda. O pecado te incomoda. O namoro impuro te incomoda. Os palavrões te incomodam ou já são normais para você? Falar determinadas palavras para você vem acompanhadas de nada a ver? Eu queria que você repensasse. Porque o Jesus a que nós servimos é puro e santo. E a palavra diz: não sai de sua boca nenhuma palavra torpe. E unicamente aquela que for boa para edificação. Eu queria que a gente cantasse um cântico. Eu queria que o pessoal mais velho aí me ajudasse. Que Jesus Cristo mudou o meu viver. Tá bom? Porque Jesus mudou o meu viver. E hoje eu quero viver para Ele. E eu quero viver cada vez mais. E quanto mais o tempo passa, eu quero viver mais. Porque o tempo vai ficando mais curto. E quanto mais eu quero servi-lo, mais prazer me dá servi-lo. Jesus Cristo mudou meu viver. Ele mudou o seu. Vamos cantar aí, pessoal? Vamos. O seu. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. O amor. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conhece
Feche os seus olhos mais uma vez. Mudou meu viver, é a luz que ilumina meu ser. Jesus Cristo mudou meu viver. Ó Jesus Cristo, ó Deus, o Senhor mudou o meu viver. E quando o Senhor muda o nosso viver, tudo se faz novo. Nós queremos te servir. Ó Deus, o Senhor conhece os corações transformados e os corações que não foram transformados ainda. E somente o Senhor, não a nossa vontade, não o nosso desejo, somente o Senhor, pela sua graça e misericórdia, pode tirar um coração de pedra e colocar um coração de carne. Oh Deus amado, Senhor Jesus, que o nosso viver seja diferente com o Senhor. Deus, que nós nunca nos esqueçamos da grandeza e da majestade do Deus a quem servimos. Porque sim, Tu és Deus de amor, mas sim, Tu és Deus santo. Sim, Tu és Deus misericordioso, mas sim, Tu também és, ó Pai, Deus fogo consumidor. E que a gente nunca venha se esquecer, porque vida com Deus é algo que é sério. E que o nosso coração se impulsione para isso. Que a gente conheça cada vez mais o Senhor e se disponha a servir ao Senhor, fazê-lo conhecido. Abençoa cada um de nós, Pai, nós pedimos em nome de Jesus. E que os nossos compromissos saiam daqui renovados em nome de Jesus, ó Pai. E que o nosso viver seja realmente diferente, porque o Senhor mudou esse viver. Nós louvamos a Ti e adoramos o Teu nome em Cristo Jesus. Amém, Pai. Deus os abençoe, gente.